Então, voltamos com mais Liderando. Quero aqui agradecer a tua audiência, meu muito obrigado. O programa de hoje está muito especial também, como todos os programas, mas hoje eu recebo o Alessandro Reis, ele que veio falar sobre um tema muito importante, a busca pelo conhecimento. E aí, você tem feito isso em sua vida? Busque sempre, todos os dias, conhecer não só aquilo que você precisa para se desenvolver como um ser humano, mas também se conhecer cada vez mais. E aí, Alessandro, no bloco anterior eu falei sobre 3 competências que as empresas querem ver em seus colaboradores, ou seja, negociação, comunicação e relacionamentos interpessoais. E isso geralmente não se vê nas faculdades. Então, como desenvolver essas competências que são tão desejadas pelo mercado de trabalho? Com certeza, o mercado de trabalho exige isso e a faculdade ainda não desenvolve isso com excelência. Pode até desenvolver, mas não com foco nessas questões. Então, devido a isso, surgem várias possibilidades de buscar esse conhecimento. Existem hoje várias ferramentas como coach, como PNL, como hipnose, outras ferramentas que vêm auxiliar esses profissionais que necessitam dessas características e que não tem excelência, ou seja, a faculdade não oferece isso com excelência para essa formação. Então, existem outras possibilidades que cada profissional aí que necessita dessas habilidades, que vai entrar no mercado de trabalho, que buscam a conhecer, e são muitas possibilidades. Então, isso vem alinhar aquilo que a faculdade deixa como espaço. Se tem o espaço, a pessoa deve buscar essa ausência dessas coisas, desses fatos, dessas situações importantes em outras ferramentas, de outros módulos que estão disponíveis. Então ainda está desalinhado a busca, o que a empresa busca em relação aos profissionais que vão estar dentro delas, versus aquilo que as faculdades, as organizações estão desenvolvendo dentro delas. Com certeza, existe esse desalinhamento nesse sentido, porque o mercado está exigindo outro posicionamento do profissional, e o que a faculdade está criando, está desenvolvendo, é um profissional técnico. Esse profissional técnico tem espaço no mercado? Tem. Porém, aquele que traz um diferencial, que é um diferencial mais criativo, algo mais humano, este é o profissional em destaque. O outro sempre vai ter, porque a empresa necessita de todos os tipos de pessoas. Porém, o que dá destaque para aquele que tem criatividade, aquele inovador, aquele que busca desenvolver a organização. Até porque você sabe, se o mercado está competitivo por uma questão lógica, se o mercado está competitivo, necessita de coisas novas, de criatividade. E se o profissional é técnico, ele somente traduz aquilo que foi aprendido durante o período na faculdade, ele não tem esse espírito de criatividade, ele não desenvolve isso, ele não inova. E eu vejo dentro dos cursos superiores essa limitação de criar coisas novas, e sim passar uma verdade que às vezes não é mais, que não se concretiza mais no mundo real, naquela que utiliza como prática. Então, aí você vê um processo ultrapassado para as questões, para solucionar as demandas atuais. E é interessante porque quando eu vejo essas pesquisas onde apontam que relacionamento interpessoal, negociação e comunicação, que são 3 competências que todos nós deveríamos ter, até porque todos precisam negociar, todos precisam ter uma comunicação adequada e todos nós precisamos nos relacionarmos mais muito bem. E aí é interessante porque precisamos alinhar isso que o Alessandro falou, justamente ter um alinhamento entre a parte cognitiva e a inteligência emocional. É você criar
esse alinhamento, esse equilíbrio. Não estamos falando aqui de maneira nenhuma que só buscar inteligência emocional ou só buscar a parte do conhecimento cognitivo, ou seja, não, muito pelo contrário, estamos falando que precisamos desenvolver os dois lados. E isso faz diferença na hora de obter resultados, Alessandro? Com certeza, o resultado podem ter um profissional atuando no mercado, porém o resultado está vinculado ao padrão, ao nível de inteligência emocional. Pesquisas revelam que 90% do sucesso está relacionado ao comportamento, à inteligência emocional e não ao conhecimento técnico. É tanto, Rui, que se você pegar e fazer eu não tenho os dados concretos aqui, mas em uma indústria de celular, o percentual que vai para a matéria-prima e a mão de obra é muito menor que a patente, para aquela que desenvolve através do Exatamente. conhecimento. Então você vê que resultado. Então, como fazer isso, né? E as empresas buscam isso através de profissional que tenha conhecimento, não só conhecimento técnico, mas habilidades também, humana de desenvolver coisas novas, de ver, de identificar possibilidades de crescimento. Ô, Alessandro, em relação à questão do profissional que, poxa, do estudante, perdão, que concluiu o seu ensino superior, eu vejo que aumentou muito o número de pessoas recém-formadas que não conseguem adentrar em suas devidas profissões. Ou seja, não sai da faculdade de um curso de administração e não consegue ser um administrador. Aí vão fazer outras coisas. Isso está muito ligado também a essas competências, ou seja, eu conheço demais, eu sei muito da parte técnica, mas na hora de negociar, na hora de se comunicar, na hora de me relacionar, na hora de gerar experiências positivas, eu não estou conseguindo? Exatamente. O primeiro processo de venda que ele vai encontrar é vender a sua marca, vender o seu profissional para a empresa. Então, se ele desconhece das estratégias de negociação e de comunicação, ele vai encontrar essa barreira. E essa barreira vai eliminar todas as possibilidades de ele entrar numa empresa. Ele pode até ser um profissional técnico de qualidade nessas competências. Porém, ele tem essa dificuldade de adentrar porque ele não tem essas competências de negociação, de comunicação e de se vender para que a empresa aposte nesse profissional. Então, este é a primeira barreira a ser encontrada. Então, a partir desse processo, este profissional, mesmo que se ele adentrar em uma empresa, a competitividade do mercado faz com que se ele não busca mais conhecimento, não seja um profissional ativo no conhecimento, ele vai ficar ultrapassado e vai ser substituído se você faz uma análise entre um profissional, um acadêmico, um formado neste ano de 2018 e um formado no ano passado, tendo as mesmas habilidades técnicas, claro que a empresa vai preferir o que concluiu neste ano, que está mais, digamos que uma palavra mais fresquinho perante o mercado, está mais adaptado à situação, está mais do mercado. Então, se não houver essa reciclagem ou esse conhecimento mais aprofundado, eu estou falando isso, Rui, porque eu concluí o ensino, o curso de administração em 2014. Agora, todos os livros já mudou muito, o conhecimento é diferente, as empresas têm uma demanda diferente, o cenário mudou, aí precisa desse processo de reciclagem. Então, se eu ficar parado no tempo, com aquilo que foi aprendido há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, eu não consigo mais, não tenho mais espaço no mercado. Então eu preciso ter capacidade de adaptação. Com certeza. E isso é um baita de uma competência também, estar ligado à inteligência emocional. Então eu vejo que as pessoas elas não estão flexíveis às mudanças, até porque precisamos, como o Alessandro bem falou aqui, cada ano é uma realidade e uma exigência diferente. Então se você que aí de repente
concluiu o seu curso superior e ainda não iniciou a sua carreira profissional, repense, ou seja, veja algumas possibilidades de fazer de forma diferente, ou seja, se adaptar ao mercado. E isso não é fácil, Alessandro. Não é fácil, porque a primeira coisa que acontece, eu estou falando por conhecimento mesmo de casos nesse sentido. A primeira coisa a acontecer é a frustração. Perfeito. Eu passei 4 anos na faculdade e não consigo entrar no mercado de trabalho. E há essa cobrança, não é? Sim. O que a pessoa não consegue identificar? Como é que está seu nível de conhecimento em relação à sua formação? O mercado mudou? O mercado ainda é o mesmo da sua formação? Qual é a demanda hoje do mercado? E precisa passar por esse processo de adaptação, como você falou, precisa adaptar a essa nova realidade. Não é só uma questão do profissional, tudo sofre essa transformação. Isso é uma transformação natural das coisas. Se não acontecer esse processo, não tem uma evolução. E se a evolução acontece, ela é generalizada, ela vai chegar... Eu falo que para evoluirmos é necessário encararmos os desafios, as dificuldades e não desistirmos ao meio do caminho porque está sendo difícil. Então, a superação vem meio pela dor, né? Ou seja, é algo que está gritando, chamando a tua atenção e falando, poxa, não vai por aí, mas se reinventa, cria novas possibilidades. Então, essa questão da adaptação é bem interessante. Mas também tem algo que eu gosto de falar, que é a questão de que as pessoas, às vezes, acham que o ganhar, ou seja, o ter resultados, o ser bem-sucedido, está ligado à parte cognitiva apenas. Por isso que eu vejo que pessoas que não têm nenhum ensino médio têm resultados, ou seja, extraordinários. E outras pessoas que estão especialistas hoje não têm o mesmo resultado que essa pessoa que nunca foi para uma sala de aula de um curso superior. Então, há essas diferenças. E como visualizar esse caminho? É através de um projeto, é através de um sonho? Como visualizar isso de forma a antecipar o meu sucesso? Na verdade, tem várias situações que podem ser citadas ou que podem ser direcionadas. Aquele profissional que hoje destaca no mercado, que não teve uma base de conhecimento e que se destacou no mercado, ele tem uma outra visão de oportunidade. Perfeito. Ele viu a oportunidade e investiu naquilo. Hoje pode acontecer ainda de ter, claro, é mais difícil, não como antes era mais fácil, hoje é mais difícil, exige mais do conhecimento, mas ainda existe essa possibilidade. Então, é a visão da pessoa em ver possibilidades, ver oportunidade de entrar no negócio, de entrar no mercado que ainda não foi explorado. E aí, onde você entra, mercado que não é explorado, a concorrência é menor. Okay. Entendeu? A possibilidade de se dar bem é maior. Então, se o profissional identifica essa oportunidade, e seja um mercado que não tem concorrência, a possibilidade dele obter sucesso é maior. Mas aí entra a questão de visão, de ter visão de oportunidade e também de apostar tudo em uma Ou seja, ter uma atitude positiva, acreditar que você vai desenvolver e ter os resultados. E aí tem uma coisa também que eu gosto de compartilhar, que é a questão da visão linear. Ou seja, você vê detalhes para que depois você possa ter uma visão no todo. E tem pessoas que acham logo em ter uma visão totalmente no todo, para que depois possam ir construindo de forma a criar uma sequência lógica na mente dela. Mas isso eu quero as coisas prontas logo de imediato, o resultado logo de imediato, e não quero pagar o preço, ou seja, sacrificar a minha vida em alguns momentos para poder construir uma carreira. Então, o que fazer nesse momento? Se eu quero ser um médico bem-sucedido, o que fazer para me tornar um médico bem-sucedido? Se eu quero ser um profissional de qualquer área, um vendedor que necessita muito do estudo, do conhecimento, de pesquisas, de análise, sim, vendedor. Então, o que fazer para ser um vendedor bem-sucedido? Primeiro, ele precisa criar isso na mente. Ele precisa ter essa consciência que ele necessita
desse processo. Criando isso de uma forma mentalizada, de uma forma invisível na sua mente, começa a estudar o que precisa fazer para alcançar. O médico, para que ele se torne um especialista, ele precisa conhecer o que ele precisa fazer para se tornar um especialista. Um vendedor, ele também precisa conhecer. Então, o processo é este, é conhecer o que precisa fazer e criar situação para se tornar realidade. Então, ele identifica o caminho, veja o que tem que ser feito e põe a mão na massa para desenvolver e Maravilha. entender que vai ter um processo difícil, que vai ser doloroso, que ele vai passar por momentos... A exigência virá. Exatamente. Mas que lá no final, se ele consegue trilhar esse caminho com todas as dificuldades, com certeza vai alcançar e ter sucesso. Maravilha, é criar as condições. Olha aí, então para você que quer sim ter sucesso em vida, na carreira profissional, você pode visualizar a partir de hoje o sucesso que você deseja, aí até com riquezas de detalhes na sua mente. Então, se você consegue visualizar, eu acredito que você consegue conquistar. Mas para isso é necessário entrar em ação, ou seja, fazer o que é importante, o que é prioridade. Então, deixa eu chamar um intervalo e já voltamos com mais Liderando.